E aí, pessoal? O tema do vídeo é: sair da CCB. Consigo ter paz? Vou ter paz? Tamo junto aí, vamos aí direcionar esse assunto, conversar um pouco. Quando nós saímos da CCB, quando alguém sai da CCB, a pessoa ela fica meio com medo, né, de Deus, das pregações, que aquelas pregações de medo que a pessoa ouve lá dentro da igreja, né? Aquelas pregações onde se você sair daqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Que infelizmente tem no meio da congregação cristã no Brasil. Porém, muitos saem e vê que isso não é verdade, né? Tanto que todo mundo é livre para fazer aquilo que você bem entende, principalmente sair de uma denominação ou de uma certa religião, tá bom? Então, quando você sai da CCB, você tem que procurar a paz. Mas que paz é essa, né? Que muitos acham que eu vou falar sobre a paz aqui humana, a paz de ter paz aqui entre seres humanos. Essa também, porque é essencial para vivermos em sociedade. Porém, a paz que eu quero deixar bem claro para vocês, que eu quero falar hoje, é a paz com Deus, né? O que é a paz com Deus? É você ter sua consciência limpa diante de Deus por causa do que Cristo fez na cruz, ok? E isso dentro da congregação, infelizmente, não foi ensinado a nós, né? Porque lá a medida lá da salvação é as suas obras. Infelizmente, a salvação por obras, né? E então, o que me fez abrir os olhos da congregação diante da para sair da congregação foi as escrituras, né? Quando eu saí, eu comecei a entender a Bíblia, comecei a ler a Bíblia mais, né? Comecei a buscar mais entendimento, buscando estudos, né? E vi que a salvação, não sou calvinista, tá, pessoal, e não sou arminiano. Para mim essas duas doutrinas para mim não servem, tá? Então, quando eu saí, eu procurei ler as cartas de Paulo, né? O evangelho as cartas de Paulo, né? E ali fui entendendo sobre salvação, sobre a paz com Deus, o que Paulo fala da cruz de Cristo, né? O resultado, né? Que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele fala: "A nada eu quis saber de vós, a não ser Cristo e esse crucificado", né? Ele fala Cristo Jesus e esse crucificado. Então, quando Paulo falou isso, eu comecei a entender que o assunto do apóstolo Paulo era da cruz para frente, não do que Cristo viveu aqui na terra. Porque o que valeu para a humanidade foi o que Cristo fez na cruz, né? É o que pagou a dívida da humanidade. Aí vem o evangelho, né? Que Cristo revelou a Paulo, o evangelho que Cristo revelou a Paulo e nos passou, né? O evangelho é onde relata o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós em Cristo, né? E não o que nós temos que fazer para poder se salvar. E tem doutrinas, né, aí, tipo, que nem a arminiana que coloca obras na salvação. Cristo pagou o preço, mas você tem que fazer por onde, senão você não se salva. Isso é uma heresia muito grande. E tem o calvinismo, que também coloca obras na salvação, porque ele fala que um eleito, esses reformados que prega a eleição, que para mim é uma eleição que não existe, em questão de só os eleitos vai ser salvos, ou seja, mesma coisa do arminianismo, só a metade da população ou só aquele que crê, as balela, né? Nada contra quem pensa, quem entende assim, a fé de cada um. Mas o que Paulo fala é da fé de Cristo, né? Do que Cristo fez, o resultado da cruz de Cristo, né? Então, resumindo aqui, o evangelho fala da justiça de Deus, né? O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem do resultado da obra de Cristo, o que aconteceu lá na cruz, entendeu? Então, é isso que eu quero deixar bem relatado aqui para vocês entenderem que a paz que eu falo quando você sai da CCB é a paz com Deus, né? A principal paz, a sua consciência limpa. Porque quando muitos saem com consciência pesada, com medo que Deus vai pegar você, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não é verdade, né? Então, a nossa paz tem que ser com Deus, né? Com o nosso Pai. E entender o que é o Evangelho, o que é Espírito, né? O que é carne para o apóstolo Paulo, né? Que nem essas doutrinas, arminianismo e calvinismo, eles colocam muito a carne, eles colocam a carne como desejos carnais, ou seja, obras carnais que sejam boas para agradar a Deus ou ruins para desagradar a Deus, né? E o apóstolo Paulo não fala que carne é isso. O apóstolo Paulo deixa bem claro em Filipenses 3, né? Que carne é a autojustificação. Usar o que você faz de bom para se justificar diante de Deus e o que você faz de ruim falando que você está desagradando a Deus. Isso
é o que traz isso, que é a autojustificação, a carne, né? Aí você não tem paz com Deus, não tem como você ter paz com Deus quando você pensa que a carne é isso. Porque você vai tentar agradar a Deus pelas suas obras, e as suas obras são trapos de imundícia para Deus. Em Isaías já falou isso. E também, apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3 que as nossas obras são como esterco, né? Diante de Deus. As nossas obras não valem de nada diante de Deus. O que vale foi a obra de Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo quer passar para nós, né? Mas esse é um relato sobre paz. Tenha paz com Deus. Fique em paz se você for sair da CCB ou se você saiu. Lembrando, pessoal, que eu não prego para ninguém sair da CCB, tá? Ou de qualquer igreja. Você tem o seu livre-arbítrio de estar lá, de ir professar sua fé onde você quiser. Aqui eu vou falar do evangelho, do que eu entendo, sem ser a verdade absoluta, mas é o que tem coerência, o que coube na minha mente e o que me libertou a minha mente diante de Deus, tá? Os outros falam que é a hipergraça, que é o libertino, libertinagem. Não, isso não. Ninguém aqui vai falar para você sair por aí fazendo coisas erradas, jamais. E outra, eu não preciso da Bíblia para mim ter o meu caráter. O meu caráter vem de berço de educação do meu pai e da minha mãe. E não vem de Bíblia. A Bíblia me ajuda a entender o que Cristo fez na cruz para me salvar. É um fato, uma coisa espiritual. E se aí compartilha quem quiser, quem não quiser também não tem problema. Se não gostou do vídeo também, deixa like, deixa dislike, faça o que você quiser, tá bom?